Oi, oi! Pegue seu café e vamos fazer comigo o planejamento de junho? Pois bem, em primeiro lugar, eu aconselho que você pegue um caderno ou uma folha grande para que você consiga anotar todas as coisas que você pretende fazer durante esse mês, porque uma folha grande você consegue visualizar melhor. E depois, então, você pode passar para um caderno pequeno ou uma agenda. Bom, dito isso, nós vamos falar sobre as coisas mais importantes. Em primeiro lugar, para mim, a coisa mais importante é a leitura bíblica. Então, todos os dias eu faço uma leitura cronológica da Bíblia, com o objetivo da leitura da Bíblia em um ano, mas esse não precisa ser o seu objetivo. A gente não é obrigado a ler a Bíblia em um ano. A gente deve entender a Bíblia, deve fazer sua leitura diária e deve entender e meditar na sua palavra. Além disso, eu tenho 2 livros da Bíblia como meta de leitura esse mês de junho, que é Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, então eu consigo fazer a leitura de um capítulo por dia. E também Mateus. Mateus tem 28 capítulos, eu também consigo fazer a leitura de um capítulo por dia. Depois disso, eu tenho alguns outros livros. Então, o primeiro livro, na verdade, esses livros eu preciso terminar. São leituras já iniciadas, mas que precisam de uma finalização. Eu não estava fazendo planejamento, confesso para vocês, nos meses anteriores. Então, isso fez com que eu acumulasse leituras. O primeiro livro é o Ensinando com Serenidade, da Sarah Mackenzie. É um guia da Página Palavra para famílias educadoras. Mas ele não serve apenas para famílias educadoras, tá? Eu aconselho para mães mesmo, que não necessariamente educam seus filhos em casa, mas que estão querendo um direcionamento e entender que todas as mães passam pelos mesmos perrengues. Nós temos as mesmas lutas. É muito bom o livro, tá até aqui com o marca-página, porque de fato eu já estava lendo, mas eu preciso finalizá-lo. Eu comecei a lê-lo em dezembro, para vocês terem uma noção, eu sempre faço a marcação aqui. E, enfim, já estamos no meio do ano e o livro é fino, né? Eu já deveria ter terminado. O segundo é Mulheres da Palavra, que é um guia de como estudar a Bíblia com a mente e com o coração. É importante para mim fazer esse estudo, entender mais sobre a palavra do Senhor. E esse guia tem me ajudado. Mas, de novo, é uma leitura que eu já tinha começado e eu preciso finalizar. Também tem Fertilidade sob Ataque, da Susana Marques. É um livro novíssimo, que é muito bom. Traz dados científicos e históricos dos métodos contraceptivos, inclusive de como foi que surgiram os métodos contraceptivos, quais são os seus objetivos, o que eles fazem no corpo da mulher e, principalmente, o que é que Deus diz sobre contracepção. E também tem um livro que é para deleite, é o Mediomet. Mês, porque de fato, é um livro muito grosso. Toda essa parte aqui de cima foi o que eu li, tem toda essa parte. E a meta de leitura dele é para pelo menos 3 meses. Mas eu já tô nele há muito tempo, Ele foi de novembro. Então, no final do mês eu venho dizer pra vocês se eu consegui ou não. Além disso, eu tenho um planejamento de limpeza da casa. É importante fazer esse planejamento porque tem a ver com o nosso zelo, né? Tem a ver com o zelo e cuidado das coisas que o Senhor nos dá. Cuidar da casa é importante, né? Então, precisa organizar a limpeza por cômodo diariamente. E também fazer uma limpeza mais pesada em uma zona por semana. Depois eu venho falar um pouco melhor sobre isso, porque eu acredito que a gente pode não perceber muitas das vezes, mas nós acabamos negligenciando a limpeza da nossa casa, o cuidado com a nossa casa. Às vezes nós não gostamos muito, né, do local que nós moramos,
Mas isso não é desculpa para sermos negligentes. Isso não é desculpa para não cuidarmos das coisas que Deus confia a nós. Então, também preciso fazer esse planejamento. Também preciso limitar o uso do celular. Eu tenho percebido que eu tenho passado muito tempo nas redes sociais. E isso tem se tornado um problema, sim, porque quando a gente vê, já se passaram 3 horas. E nessas 3 horas que poderiam estar sendo usadas para outras coisas, eu estava dentro do celular. E não é bom, eu não estava aprendendo nada, nada estava sendo proveitoso. Eu só estava dentro do celular. Outro ponto também é organizar o cardápio do mês. Um adendo, organizar o cardápio do mês não significa que eu vou cozinhar toda a comida do mês. Não, significa que eu vou organizar. Para que eu consiga cozinhar para uma semana e no máximo 2 semanas, que é o que cabe hoje dentro da minha cozinha. Bom, é isso, nós finalizamos aqui o planejamento de junho. Eu aconselho que você faça também um planejamento para que você leve uma vida mais leve, porque não precisa ser pesado, né? O Senhor, Ele nos conforta dizendo que nós devemos buscá-lo todas as vezes que estivermos angustiadas, como cristãs, como mães, nós devemos buscá-lo. O Senhor nos convida a sermos sábias e a planejar. Então é isso que eu convido vocês a fazerem hoje. Me conta aqui embaixo nos comentários como que vocês planejam o mês de junho, se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre os planejamentos, se vocês preferem, inclusive, que seja um vídeo só ou vários vídeos separados com relação à limpeza da casa, a essas leituras, qual o objetivo. Enfim, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Enfim.